Bom, nós vamos falar sobre igreja. E, gente, é um assunto muito importante. Um assunto que eu tenho estudado durante esse mês e que eu acho que eu preciso de mais tempo para falar sobre isso. Quarta-feira nós vamos fazer uma live e eu convidei as pessoas hoje e elas aceitaram, então a gente vai gravar. Vai ser eu, a minha querida Bárbara aqui, líder de Connect, estudante de teologia, menina dedicada. Ela fez um esboço para mim sobre a história da igreja. Mó grande, mano. Assim, era só um negocinho ali que eu estava passando, mandei. E aí ela vai estar comigo, a gente vai conversar. Chamei a Sara Naville para estar conosco, um amigo meu lá da Bíblica, o Juninho. E essa semana a gente vai fazer uma live conversando sobre a história da igreja. Gente, é muito importante estudar a história da igreja. Sabe, é muito importante. Você entra numa empresa, você estuda a história da sua empresa. Muitas das empresas, o pessoal estuda. Quem são os fundadores, como que ela cresceu, qual é a visão da empresa, não sei o quê. E tem crente que não sabe quem são os pais da igreja. Quem foram aqueles que traduziram a Bíblia para a língua que nós falamos hoje, como que a Bíblia chegou até nós, como foi o canon da Bíblia. Gente, esse tipo de assunto é muito importante, porque aí você pega um ateu no meio da rua e ele sabe disso, e você não. Olha só, que coisa. Você pega um agnóstico na rua, você vai conversar com ele, ele sabe o concílio de Nicéia, ele sabe de tudo isso, e você não. Que feio, né? Então nós precisamos estudar mais sobre a história da igreja. Essa semana nós vamos bater um papo sobre isso, porque hoje eu não tenho tempo para nós nos aprofundarmos nisso. Mas vamos ler a palavra de Deus aqui no livro de Mateus, capítulo 16, porque nós precisamos de Jesus falando sobre a igreja. E aqui é um texto que Jesus fala sobre a igreja. Jesus vai falar no livro de Mateus 2 vezes sobre a igreja, nós vamos ler os 2 textos, mas esse aqui é muito importante. Então, Mateus 16, a partir do 18, diz assim: também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Vamos orar. Senhor, essa é a Tua palavra. Deus, fale conosco nessa noite, Pai. Nós precisamos aprender mais sobre a Tua igreja. Nós precisamos que o Teu Espírito Santo nos ensine nessa noite. Nós queremos nos aprofundar neste conhecimento e que esse conhecimento, Deus, gere vida em nossas vidas. Gere vida em cada um de nós, nos abençoe e nos transforme, Pai. Nós precisamos disso. Te pedimos a Tua revelação nessa noite, que o Senhor fale através da minha vida, Deus. Em nome de Jesus é que eu te peço. Amém. Bom, vamos lá. Neste texto aqui nós temos um diálogo de Jesus com os seus discípulos. E eles estão ali conversando durante todo o capítulo de Mateus 16. Eu vou até abrir a Bíblia aqui. Mateus 16. Eles estão aqui conversando, eles chegam em Cesareia de Filipe, eles estão ali com os seus discípulos, e Jesus chega para os seus discípulos e faz uma pergunta para eles. Olha, quem dizem que eu sou? O que as pessoas estão falando ao meu respeito? E aí Jesus pergunta isso para os discípulos, e aí eles começam a responder. Uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que é Jeremias, fazendo menção aos profetas, outros dizem que é Elias. Tá bom, mas vocês, o que vocês acham que eu sou? E aí Pedro, cheio do Espírito Santo de Deus, vai e diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então Jesus afirmou isso antes do texto que lemos: bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas o meu Pai que está no céu. Então ali nós estamos num momento de revelação de Jesus. Porque quem era Jesus? Jesus era o prometido de Israel. Todos esses homens aqui estavam esperando Jesus por muitos anos, esperando pela revelação do Messias, do Cristo, aquele que era prometido desde Davi, desde os profetas. Eles estavam ansiando por essa manifestação dessa pessoa, que era o Cristo, o libertador, aquele que viria. E aqui Pedro, ele vai e fala quem ele é. Ele revela, ele fala aquilo: olha, você é Cristo, você é o Filho do Deus vivo, você é a revelação que nós tanto esperamos há tanto tempo.
E aí Jesus vira para ele e fala: olha, foi o Espírito que te revelou isso. E aí Jesus dá uma palavra aqui muito importante para Pedro. E eu também lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E aqui só um adendo que eu vou fazer, uma observação bem rápida, porque eu já ouvi algumas pessoas falarem acerca desse texto, e aí eu fui atrás de alguns comentaristas bíblicos, pesquisei, li algumas coisas, busquei um pouquinho nas línguas originais, porque existe, assim, a tradição católica fala que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E aí, eles lá no Vaticano, eles falam que o corpo de Pedro está lá, e está fundamentado porque Pedro é a pedra que edificou a igreja. Como se ele fosse o alicerce da igreja, a base da igreja. E aí, no decorrer da história da igreja, outras alternativas foram dadas. De que Jesus aqui fez um trocadilho. Ele falou: ó, tu és Pedro, só que aí só quem estava lá viu isso. Porque Jesus fez assim: tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Porque a palavra de Deus diz que Jesus é a pedra angular. Mas, querido, nós vamos ver que na palavra de Deus, Deus ele faz analogias, a Bíblia faz analogias a todo tempo, falando de coisas diferentes. E assim, só quem estava lá no dia viu isso que Jesus fez. Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. É muito difícil que essa seja a compreensão do texto, tá? Na verdade, isso é um pouquinho de malabarismo, para ter essa interpretação. Outra interpretação é: tu és Pedro, e sobre essa pedra, na verdade, a confissão de Pedro. Como se a confissão de Pedro fosse a pedra em que Jesus edificaria a igreja. Sobre essa pedra que você falou, sobre essa confissão que você falou, que eu sou o Cristo, eu edificarei a minha igreja. Mas também, gente, é um malabarismo. O que muito provavelmente aconteceu estudando grego, e na verdade, provavelmente Jesus ali estava falando em aramaico. A Bíblia foi escrita em grego, mas a linguagem que eles tinham naquele tempo, principalmente o judeu, era o aramaico. E a palavra é kefá. E muito provavelmente Jesus falou: tu és Kefá, e sobre esta Kefá edificarei a minha igreja. Sendo que Pedro, sim, foi a pedra que edificou a igreja de Cristo. Aí você fala: nossa, Rafael, mas Pedro foi o fundamento da igreja? Não, quando nós analisamos o livro de Atos, nós vamos ver que Pedro foi o start. Foi Pedro que se levantou no dia de Pentecostes para pregar diante de milhares de pessoas. E mais de 1000 pessoas se convertem. Foi Pedro que teve a revelação de que o evangelho de Deus precisava ser revelado aos gentios, naquela visão dos animais. Foi Pedro que foi muito sábio no concílio de Jerusalém, que trouxe sabedoria a toda a liderança da igreja para como seria a organização da igreja. Então, não existe nenhum problema de nós entendermos que aqui é Pedro que Jesus está falando. Olha, a partir da sua vida eu vou levantar uma igreja. E isso não tem problema. Sabe por quê? Lá atrás, Deus usou a vida de Abraão para levantar um povo, e nós vamos falar sobre isso. Então, Pedro muito provavelmente foi o start da igreja, tá? Não é que a nossa vida está pautada em Pedro, a gente não adora Pedro, mas ele foi o canal que Deus usou para fundar a sua igreja. Ele foi o meio que Deus usou. Só que aí é muito importante nós entendermos que Pedro foi o canal que Deus usou, mas quem vai edificar a igreja sou eu. Jesus falando: eu edificarei a minha igreja, eu vou construir a minha igreja. Então, querido, uma coisa que eu vou falar aqui, que já vem na base de tudo, no alicerce de tudo, Jesus é o edificador da igreja. Esses dias eu li uma frase no Instagram, postada por crente aqui da igreja, que dizia assim: você não precisa de Jesus, ou você não precisa de igreja, você precisa de Jesus. E essa frase está certa ou está errada? Está errada. Como assim? Eu não preciso de igreja, eu preciso de Jesus. Para chegar até Jesus, eu dependo da igreja. A igreja é o meio que Deus usou para nos levar até Jesus. E querido, eu vou falar aqui sobre algumas coisas que vai deixar isso muito claro. Porque Jesus veio nessa terra sim instituir uma igreja. O propósito de Jesus, quando ele veio na terra, era sim instituir uma igreja. Aí você vai falar: nossa, Rafael, mas Jesus não fundou nenhuma denominação. Jesus não fez a igreja do cristão. E aí botou o nome dele lá na placa, botou a foto dele no outdoor. Jesus não fez isso.
Não, ele não fez. Mas ele veio aqui fundar e edificar uma igreja. Esse foi o propósito de Jesus aqui. E aí, existe um conceito moderno que as pessoas têm aderido aos dias de hoje, é que eu não preciso da igreja. Eu não preciso da igreja. Eu posso ouvir a palavra de Deus em casa, o famoso web crente. Eu posso ouvir a palavra de Deus em casa, eu vou de vez em quando, que aí quando eu for eu sou híbrido, eu vou um dia, falta um mês, outro dia, não tenho compromisso. Aquela coisa, sabe? Quem está intercalando aí entre escritório e casa, é essa pessoa. E na cabeça dela, ela não enxerga a necessidade de se criar vínculo com a igreja, porque ela tem Jesus, ela tem a Bíblia, ela tem todos os pregadores do mundo na internet que ela pode assistir, e isso está bom. Querido, isso não está bom. Isso não é o que a palavra de Deus diz. Esse não é o propósito de Jesus para a sua igreja, não é. E aqui, o termo igreja no grego significa eclésia, que quer dizer uma assembleia de cidadãos livres. Esse é o significado da palavra igreja. Quando Jesus fala igreja aqui, Jesus está falando de um povo. Jesus está falando de um povo, e entenda isso. Aquele judeu daquela época entendia esse significado de povo. E essa palavra igreja aparece 2 vezes no livro de Mateus, como eu falei anteriormente. Aqui é onde nós acabamos de ler, e lá embaixo, de novo, no capítulo 18, versículo 17. E se ele se recusar a ouvir essas pessoas, exponha o assunto à igreja. Se ele se recusar a ouvir também a igreja, considere-o como gentil e publicano. Então Jesus está dando exemplo aqui de pessoas que não se arrependem dentro da igreja e não dão ouvidos à igreja. Se essa pessoa não muda de ideia, se essa pessoa não entende que está errada, considere gentil, considere como fora da fé, desconsidere essa pessoa como irmão. Nossa, Jesus é duro, né? Mas é isso que ele está falando aqui. E quando ele diz aqui, exponha o assunto à igreja. Quando Jesus está falando igreja, ele está falando do povo livre de Deus. O povo de Deus. E a ênfase aqui é que a igreja ela não é nenhum tipo de estrutura humana que nós pensamos. Uma catedral bonitona. Não, ela é uma comunidade de pessoas. Por conta da Idade Média, por conta das igrejas góticas, por conta da arquitetura de igreja, toda vez que falam igreja para você, você pensa num prédio. E não, igreja não é um prédio. Igreja são pessoas. Igreja não é um templo bonitão, com uns anjos na parede, com um negocinho assim, sabe aquela coisa? Com um órgão tocando no fundo. Talvez essa é a referência. Se você colocar a igreja no Instagram, no Pinterest, no Google e colocar imagens, o que vai aparecer para você é provavelmente um lugar assim. Mas não, igreja não é isso. Igreja são pessoas. É um povo. É um conglomerado de pessoas. E a igreja é o povo de Cristo. Repita isso que eu falei. Igreja é o povo de Cristo. Nossa, gente, vocês estão mole, né? Que tristeza. A igreja é o povo de Cristo. Fiquei triste agora. Só que assim, para nós entendermos o povo de Cristo do Novo Testamento, nós precisamos entender o povo de Deus no Antigo Testamento. Deus, ele escolhe Abraão e ele separa então um povo, e esse povo é Israel, para segui-lo. Para seguir a Deus, para obedecer os seus mandamentos, para caminhar com Ele. E Deus ama o seu povo. Deus ama o povo de Israel. Deus cuida do seu povo. Se você ler a história de Israel, você vai ver um povo que cresceu no Egito. Antes eram apenas um gato pingado lá de irmão, que era uma briga. E aí eles foram para o Egito e lá a nação de Israel cresce. E aí eles se tornam cativos no Egito, e aí eles são libertos do Egito, passam um período no deserto, e aí entram na terra prometida, aí tem guerra, aí tem rei, aí cai rei, aí é uma bagunça, aí tem juiz. Isso daí é o povo de Deus. E aí quando nós vemos o comportamento do povo de Deus no Antigo Testamento, nós vamos ver que Deus ama o seu povo. Isso está provado na Bíblia no Antigo Testamento, que Deus liberta o seu povo, que Deus cura o seu povo, que Deus sustenta o seu povo, que Deus corrige o seu povo e que Deus a todo momento quer ensinar o seu povo.
Esse comportamento de Deus no Antigo Testamento está presente na igreja. Tudo aquilo que Deus fez pelo povo no Antigo Testamento, Deus faz pela igreja hoje. O mesmo comportamento, igualzinho. Quando Jesus ele veio aqui edificar uma igreja, ele veio criar um novo pacto e um novo povo. Porque antes aquele povo dependia de uma raiz, dependia de parentesco. Agora não, o povo vai depender de uma decisão do coração das pessoas. Antes era assim, eu era povo de Deus porque eu nasci na casa certa, porque eu nasci na família certa. Puxa, Abraão é meu bisavô. Show, sou povo de Deus. Hoje não, hoje eu me torno povo de Deus quando eu decido obedecer a sua palavra, quando eu decido me arrepender dos meus pecados e entender que Jesus é o Deus da minha vida, quando eu decido, quando eu tomo uma decisão, eu me torno povo de Deus, e esse novo povo é a igreja, esse povinho aqui é a igreja. Então o que é a igreja? É o povo de Cristo. O que é a igreja, querido? Povo de Cristo. Tem alguém acordando aqui. Igreja é o povo de Cristo. E aí, eu preciso fazer uma observação rápida aqui, antes de nós continuarmos na mensagem. A nova aliança, ela é superior. A palavra de Deus diz isso. Ela é melhor do que a antiga aliança. O pacto da primeira aliança foi muito bom. Deus ele era fiel com o povo, Deus ele estava ali para o povo, mas leia o Antigo Testamento que você vai ver algumas atrocidades. E de vez em quando as pessoas têm dificuldades com esses textos, porque eles olham, leem alguma coisa ali e falam, gente, mas Deus falou isso aqui? Falou, num contexto de época diferente, num povo tribal vivendo no meio do deserto, não se encaixa com o que vivemos na sociedade hoje, não se encaixa. Por isso mesmo que Deus fez um novo pacto. Porém, o coração de Deus não mudou. As normas, algumas mudaram. Existem algumas leis do Antigo Testamento, o pastor fez até uma caixinha de perguntas essa semana e mandaram para ele, pode usar, qual que era o tecido? Tecido de roupa de academia? Poliéster, isso. Pastor, pode usar poliéster? Aí a gente estava no escritório, mano, por que a pessoa perguntou isso? Aí eu fui procurar, o que a pessoa está falando? Aí tem um texto na lei que fala que não pode misturar tecido. A mistura de tecido é contra a lei de Moisés. E aí tem gente que acha que isso é pecado hoje. Fala, ô meu querido, tá tirando, né? Aí eu conversei com o pastor e falei, gente, o cara tirou isso lá da lei, Levíticos não sei quanto. Aí o pastor falou, ferrou, porque a maioria das roupas que a gente usa tem mistura de tecido e você não vai poder usar. Rafael, mas por que Deus naquele período não deixou usar a mistura de tecido? Gente, porque naquele tempo tinha um contexto. Por que naquele período eu não poderia tocar numa mulher que estava naqueles dias? Porque naquele período, com a higiene de um povo vivendo no deserto, caminhando no deserto, sem banho, sem higiene pessoal, sem always. Aí eu manjo das coisas, né? Como que você acha que é a higiene desse povo? Sim, essa mulher é impura, deixa ela lá. Não dorme com ela, não toca nela, não olha para ela, porque senão vocês vão ficar doentes. Para aquele período faz sentido, mas hoje eu posso dar Pai Senhor para a irmãzinha que está naqueles dias. Pai Senhor, irmãzinha, não precisa me falar que você está naqueles dias. Aí você vai ficar brava, aí a gente vai perceber. Então, querido, para aquele contexto, para aquela época, fazia sentido essas leis. Mas hoje não são mais essenciais. Agora, o coração da lei é o mesmo. Ame a Deus acima de todas as coisas, ame o seu próximo como a ti mesmo. Jesus, a Bíblia fala no Antigo Testamento que Deus se agrada mais de obediência do que de sacrifício. O princípio da lei, o coração de Deus acerca do seu povo, ainda é a mesma coisa. Ainda é a mesma coisa. E aí eu gostaria de falar para vocês sobre uma doutrina que vem tomando conta de muitas igrejas nos dias de hoje, que é a teologia da hipergraça. É assim que é denominada, teologia da hipergraça. Essa teologia diz algumas coisas, que, primeiro ponto, Jesus é a maior chave de interpretação hermenêutica. Significa que, para ler todos os textos da Bíblia, eu preciso de Jesus. Eu preciso olhar para Jesus, ver o que Jesus fez, e aí aquele texto vai fazer sentido. Isso é verdade, querido? Sim, isso é verdade, está certo.
Ponto positivo para a teologia da hipergraça. Que Jesus é a revelação do maior atributo de Deus, que é o amor. E não só o amor, mas um amor sacrificial. Isso é verdade? Sim. Jesus é a revelação do maior atributo de Deus, que é um amor sacrificial. Porém, tem mais um ponto que é muito importante, de que Jesus mostra que Deus se sacrifica por nós. Deus, ele é um Deus que no nosso erro, ele toma o nosso lugar, ele carrega uma cruz e ele paga os nossos pecados. E isso está certo? Sim, está perfeitamente certo. Porém, algumas pessoas dentro dessa doutrina, eles não conseguem enxergar outros atributos de Deus. E atributos de Deus revelados tanto no Antigo quanto no Novo Testamento são ignorados. E aí, cria-se um Deus, uma pessoa, na cabeça dessas pessoas, que é um homem muito legal, muito rico, e que mima os seus filhos. E que não importa o que você faça, Deus vai estar sempre lá para você assim, meu filhinho, vem cá, porque eu te amo. E aí, calma, querido, que eu não quero te escandalizar. Que esse Deus sempre vai fazer tudo do seu agrado. Que esse Deus, não importa o que você faça, não importa qual tipo de vida você viva, não importa quais sejam os seus comportamentos, isso não importa. O importante é que eu te amo e eu me sacrifico por você. E aí, dentro dessa linha teológica, nada que você faça vai fazer com que Deus te ame menos. E isso é verdade. Se você pegar duas pessoas, Deus ama muito cada um de nós aqui. E nada que você faça para Deus vai fazer com que Deus te ame mais. Isso é verdade. E nada que você não faça vai fazer com que Deus te ame menos. Se você errar hoje, Deus não vai te amar menos porque você errou. Mas tem um ponto que essa doutrina esquece. Que a palavra de Deus diz assim, Deus se agradou de Jó. Deus vira para o diabo e fala, olha meu servo Jó. Deus realmente ele vai te amar, independentemente daquilo que você fizer. Mas talvez Deus não vai se agradar de você. Existe uma diferença entre ser amado e agradar a Deus. E isso as pessoas ignoraram. Quer um exemplo? Alguns anos atrás, quando eu era adolescente, eu repeti de ano. E aí meu pai ficou bravo comigo e me puniu fisicamente. O termo surra, né? Que eu merecia. E tudo bem, eu mereci. Passou um ano, passou outro ano, e aí, repeti de novo. Gente, repeti 2 vezes. E aí, na segunda vez que eu repeti, eu lembro que eu estava deitado, eu dormia no escritório de casa, um sofá-cama lá, e aí ele abriu a porta, eu já sabia que eu ia repetir. Aí ele abriu a porta, sentou no sofá, falou, a escola ligou e você repetiu de ano de novo. Aí ele só olhou para mim e falou, eu estou muito decepcionado com você. Ele levantou e foi embora. E aquele foi um dos piores dias da minha vida, com certeza. Aquele dia, querido, meu pai me amava menos? Não. Mas meu pai estava feliz comigo? Não. Sabe qual é o problema da nossa geração? Que a nossa geração quer ser amada por Deus, mas não está tentando agradar a Deus. Não está buscando agradar a sua vontade. Está buscando satisfazer os seus prazeres e as suas vontades e justificar os seus próprios pecados num Deus de amor. Querido, eu quero agradar a Deus. Eu quero viver uma vida que agrada o coração de Deus. Eu não quero só falar, não, mas Deus me ama. Sim, Deus me ama. Mas eu quero muito que Deus se agrade de mim. Deus amava Saul e Davi igual? Sim, Deus amava Saul e Davi igual. Mas em determinado momento Deus vira para Saul e fala, eu vou tirar o reino de você, porque eu encontrei um homem segundo o meu coração. Deus se agradava mais de Davi. Deus amava Jacó e Esaú igual? Amava igual, mas Deus se agradava de Jacó. E a palavra de Deus diz, me aborreceu Esaú. Querido, quem que você está tentando agradar? O mundo ou a Deus?
Não cai nessa balela aí de amorzinho. Tenta agradar a Deus, que é melhor. Enfim, nem era sobre isso a minha pregação, mas vamos embora. E aí, nós vamos falar sobre o início da igreja. Lá em Atos capítulo 2, versículo 14, diz assim: Então Pedro se levantou junto com os 11, e erguendo a voz dirigiu-se à multidão nestes termos: Homens da Judéia, todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disso e prestem atenção o que vou dizer. E ali Pedro começa a pregar a palavra de Cristo, aquele Cristo que alguns dias antes havia morrido e ressuscitado, e a partir daquele dia milhares de pessoas se convertem e começa um movimento em Jerusalém, e esse movimento é a igreja. E como ela acontece, Rafael? Ela acontece para todo canto, ela acontece nas casas, ela acontece no templo, onde era o templo de Jerusalém. Eles se reúnem para orar, eles comem juntos, eles dormem juntos, eles acordam juntos, eles vão fazer tudo junto aqui, porque a igreja está nascendo. E aí nós vamos ver que durante esse período aqui, a partir dos discípulos, a igreja simplesmente explode. A igreja, ela acontece no mundo. Ela acontece porque naquele período de tempo, todo mundo falava a mesma língua, e isso facilitou a igreja. Veio lá Alexandre o Grande, alguns anos antes, e fez a helenização do mundo. Todo mundo agora vai falar grego, tá bom? Todo mundo aqui é obrigado a falar grego. E aí isso ajudou a igreja, porque depois de um tempo, quando eles começam a sair e pregar em outros países, eles sabiam a língua que eles poderiam se comunicar com outras pessoas e pregar o evangelho. Querido, por isso que a Bíblia foi escrita em grego, no Novo Testamento, praticamente inteiro, porque naquele tempo eles estavam pregando o evangelho para todas as pessoas que eles encontravam, na Europa, na Ásia, em todos os lugares, e aí a língua facilitou esse processo. Deus usou até o endemoniado do Alexandre para pregar sua palavra, para levar a sua palavra naquele período. E aí, a igreja, ela se torna a igreja do povo, porque ela acontece no meio do povo. Ela acontece com pessoas comuns, com escravos do império, com pessoas trabalhadores, os ferreiros, os padeiros, os comerciantes, as pessoas comuns. E nos pequenos lugares a igreja começa a se reunir. E aí é de casa em casa, e aí é na casa da irmã Maria, e aí é na casa do irmão Joaquim, na casa do irmão José. Ali tem um grupo de 10, 20 pessoas, e ali eles conversam, e ali eles oram, e ali eles falam sobre a palavra de Deus, e ali algum discípulo vai lá e fala para eles. E aí nós vamos ver que todos os discípulos de Jesus, aqui apóstolos da igreja, foram enviados para lugares diferentes para fazer com que essa igreja crescesse. E aí Paulo faz algumas viagens aqui para alguns lugares que nós vamos ler nas suas cartas e no livro de Atos. Pedro faz algumas viagens aqui, também institui algumas igrejas. João também. E aí eles estão aqui a todo vapor, pregando a palavra de Deus para judeus, para gregos, para todo mundo. A igreja acontece. E aí o evangelho começa a causar uma revolução no meio do povo, desconforto em Roma, porque naquele tempo, aquele povo era muito idólatra e pagão. Só que a partir do momento que eles conhecem a igreja, esse povo de Deus, tudo muda na vida desse povo. Eles viviam numa época que era normal participar de orgia, numa época que era normal adorar vários deuses, numa época que era normal idolatrar o imperador romano. Era tudo isso que acontecia naquela época. Mas aí quando esse povo conhece aquela galerinha lá, o pessoal do caminho, eles mudam de vida. Eles não mais são aquele povo rebelde, não, agora eles não são mais aquele pessoal que vai lá adorar o imperador, não, eles largaram isso aí. Eles agora começam a ter um comportamento diferente, um comportamento amoroso, um comportamento de dedicação ao próximo. Eles começam a causar impacto, começa a não fazer sentido mais. E aí, querido, às vezes você defende tanto pautas sociais, o pobre, o rico, tem que ter luta de classe. Querido, a igreja foi responsável pela maior reestruturação de luta de classe que você pode imaginar. Porque hoje o que as pessoas pregam aí é que o pobre tem que atacar o rico. Naquela época, a igreja pregou que você rico, não subestime, não coloque julgo pesado no pobre. Na verdade, ele é seu irmão. Só que o pobre naquela época não era só o pobre, era o escravo, era a minha propriedade. E a igreja vira para esse cara rico e fala: tá vendo esse cara aí que você chama de propriedade? Ele não é sua propriedade, ele é seu irmão.
Você tem que comer com Ele, você tem que amar a Ele, você tem que servir a Ele. Assim como eu sirvo a sua vida, você serve a Ele. Quando vocês forem ceiar juntos, tenha a mesma comida que você comer, Ele tem que comer também, porque vocês são irmãos, vocês são iguais diante de Deus. E não importa se ele errou, quem errou, não importa. Nós vamos aqui recomeçar, nós vamos aqui zerar a história. A igreja foi a maior responsável de transformação social que você pode imaginar. Todos os padrões da sociedade moderna são pautados pela igreja, todos. Gente, humanidade, hospital, escola, tudo isso foi formado pela igreja, foi pensado pela igreja. Porque naquela época não tinha essa de cuidar de doente. Você não vai ver Jesus falando que tinha um coxo na beira do caminho, tinha um cego na beira do caminho. Porque naquela época, se você nasceu cego, coxo, não sei o que lá, você era um inválido para a sociedade. Como que a sociedade hoje pensa nesse tipo de coisa? A partir da igreja. Como que a sociedade hoje se preocupa de cuidar de doentes? A partir da igreja. Como a sociedade hoje se preocupa tanto com órfãos? A partir da igreja. Com viúvas. Quando um marido morre, a viúva tem suporte. Meu pai faleceu alguns anos atrás, a minha mãe recebe a aposentadoria do meu pai. Mas não foi ela que trabalhou, foi o meu pai. Essa revolução social aconteceu por causa da igreja. E aí você está defendendo bandeirinha de político, achando que ele que está revolucionando as coisas. Acorda para a vida, meu irmão. A igreja é o maior agente de transformação social que você pode imaginar. Bill Hybels falava isso a todo momento. A igreja local é a esperança do mundo. A igreja pode transformar um lugar. Sabe por quê? Porque as pessoas não fazem as coisas porque são obrigadas. Porque as pessoas não fazem as coisas porque o Estado manda. As pessoas não fazem as coisas porque, surgiu uma lei agora no governo que eu sou obrigado a dar R$50 para o meu amigo. Não. A igreja, as pessoas fazem porque elas amam. Porque elas entendem que elas devem amar a Deus e amar ao próximo e servir ao próximo e trabalhar em comunidade, em abençoar a vida das pessoas. Elas entendem isso. E querido, pode entrar em qualquer comunidade carente, pode entrar em qualquer lugar de reabilitação de drogado. Tem crente lá, pregando a palavra de Deus, abençoando pessoas, investindo na vida de pessoas. Pode entrar em qualquer cracolândia da vida, tem crente lá, orando por pessoas, tentando resgatar pessoas. Para dessa ideia de que, gente, é a igreja. E aí, sabe o que acontece? O pessoal do seu trabalho fala mal da igreja, você concorda com ele. Nenhuma instituição de caridade do Brasil faz tanto bem pelo próximo como a igreja. Porque a igreja entendeu um conceito: eu preciso servir e amar as pessoas. Isso é a igreja, isso é o povo de Deus. E a igreja, querido, passou por tantos períodos. A igreja passou por períodos cabulosos, na Idade Média. A galera institui a igreja como Estado, aí dá ruim. A igreja não pode ser Estado. E aí dá ruim, e aí heresia, e aí vender pedaço no céu. Mas graças a Deus, porque Jesus disse lá atrás: eu edificarei a minha igreja. Jesus levanta Lutero e tantos homens para reformar a igreja, para pregar a palavra de novo, para levantar de novo, isso aqui é a verdade. E aí a igreja prossegue com os reformadores, depois os avivados, que a igreja sofre tantos avivamentos, com John Wesley, com Wigglesworth, depois mais para frente, depois com William Seymour, com tantos homens que Deus levanta. E em todo momento, em todas as fases da igreja, Jesus disse lá atrás: eu edificarei a minha igreja. A igreja se organiza, a igreja passa por altos e baixos. Hoje no Brasil nós temos igrejas reformadas, igrejas tradicionais, igrejas pentecostais, igrejas neopentecostais, igrejas carismáticas. Tem um monte de tipo de igreja. Mas querido, não esqueça disso. Jesus disse lá atrás: eu edificarei a minha igreja. O mais interessado em fazer com que a igreja dê certo é quem? Jesus. Porque Ele está trabalhando a todo momento para que a sua igreja seja edificada. Esse é o propósito dele para cada um de nós.
E aí em Hebreus 10, 25 diz: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos-nos a encorajar uns aos outros. Não deixa, não larga a mão da igreja. Se encoraje a estar juntos, Rafael. Mas tem um problema em estar junto. Porque a igreja, às vezes, dentro da igreja, machuca. Eu sei. Quantas pessoas já não chegaram para mim e falaram: puxa, mas eu me machuquei na igreja. Eu sei. Eu também me machuquei na igreja. Querido, eu sou filho de pastor, cresci na igreja. Eu não me lembro um domingo da minha vida, até quando eu casei, que eu não fui para a igreja. Eu não me lembro. Não assistia Faustão. Nunca assisti Faustão. Eu lembro que quando eu ia para a praia, eu ficava feliz, porque eu podia ver as videocassetadas. Porque eu nunca vi as videocassetadas. Eu estava na igreja, durante toda a minha vida. E eu já vi atrocidades na igreja? Sim, eu já vi. Eu já vi pessoas machucarem dentro da igreja? Sim, eu já vi. Talvez eu tenha decepcionado algumas pessoas na igreja também. Sim. E aí você pode virar para mim e falar: Rafael, você está falando como a igreja sendo algo mais especial do mundo. E ela é. O maior poder do mundo. E ela é. E eu já vou falar sobre o poder da igreja. Mas e quando aquele líder lá faz aquilo? E quando o pastor tal é pego com dinheiro e é preso? Tipo essa semana. Que seja preso. Ué. Não é porque o povo de Israel era povo de Deus que eles não fizeram um monte de coisa errada. Lê a história de Israel. Você vai ver alguns reis lá que misericórdia. Você vai ver uns períodos lá que misericórdia. Mas querido, não importa. A palavra de Deus diz: eu edificarei a minha igreja. Algumas pessoas vão errar no meio do caminho? Sim, elas vão errar. Mas não importa. Não é porque algumas pessoas erraram com você, não é porque algumas pessoas falharam com você, porque você gerou expectativa em pessoas. Não é por isso que você vai se afastar da igreja. Porque a igreja é a coisa mais importante do mundo, sabe por quê? Porque ela é o canal que Deus usa para você receber Deus na sua vida, para você receber a palavra de Deus na sua vida, para você ter comunhão com os irmãos, e a cada dia melhorar, e a cada dia crescer, e a cada dia ser corrigido, exortado. E a Bíblia fala isso, que ferro afia ferro, que você precisa caminhar com o seu irmão, porque ele precisa te ajudar a ser melhor. E às vezes o erro do irmãozinho molda a sua vida. Isso é igreja. Isso é igreja. Tem gente que dá trabalho, é assim, fazer o quê? Tem gente que a gente olha no corredor assim: ai, lá veio o abençoado. Ô Senhor, se possível passa de mim esse cálice. Mas que seja feita a sua vontade, não a minha. E aí a gente vai lá: ô irmão, que bênção que você está aqui. A gente quer falar que bênção? Não, a gente está com raiva do irmão, mas amém, vamos lá. E a igreja molda a gente, a igreja trata a gente, a igreja faz a gente crescer, ser melhor. Ah, Rafael, mas tal líder me decepcionou, tal líder pecou, tal líder errou. Sim, já aconteceu comigo, já aconteceu com gente que eu conheço. Eu já errei com um monte de gente. Talvez você esteja aqui, esteja decepcionado comigo. Desculpa, foi mal. Mal aí. Mas isso é igreja. Eu sou imperfeito, querido. Eu estou no processo. Se eu der o microfone para minha esposa aqui e ela subir para falar os meus pecados, vocês nunca mais voltam aqui para me ouvir. Mas eu sou igreja, ela é igreja. Nós estamos crescendo, nós estamos aprendendo. Nós queremos agradar a Deus, nós queremos servir a Deus. Nós estamos em um processo. E quantos de nós vamos errar às vezes, mas não importa, nós queremos crescer neste processo, porque a igreja ainda assim é a maior esperança dentro da terra. A igreja ainda assim é a maior bandeira que você precisa defender. Não deixe a igreja ser envergonhada aí fora, querido, porque a igreja restaura, transforma, liberta, cura a vida de milhares de pessoas todos os dias. Ninguém tira mais gente do crack do que a igreja. Ninguém tira mais gente das drogas do que a igreja. Ninguém tira mais prostitutas lá da rua do que a igreja. A igreja ainda é o maior agente de transformação social que existe. Então, querido, a igreja
Jesus está edificando ela. Não perca a esperança nela, não desacredite dela. Se você vier reclamar para mim aqui, não, Rafael, mas em tal lugar o pastor está muito longe da Bíblia, prega heresia, manda eu desobedecer a Bíblia. Querido, simples, sai de lá. Sai de lá, ué. Você está em desacordo com a palavra de Deus? A maior autoridade da igreja quem é? Cristo. Porque a Bíblia fala que ele é o cabeça da igreja. Se o pastor que você está lá não segue a Bíblia, você não segue o pastor. Simples. Porque a autoridade da Bíblia é maior que a autoridade do pastor. Simples. Muito simples. Agora não vem você dar cotovelada aí. Ah não, porque eu li isso aqui na Bíblia, eu acho isso e eu acho que o meu pastor está errado. Calma lá. Porque hoje em dia o espírito livre dominou a galera. Então sempre quando você frequentar um lugar, e agora eu estou falando de instituição. Vamos falar de instituições. Veja se neste lugar, preza-se pela presença de Deus. Veja se neste lugar, as pessoas buscam viver em comunhão com os irmãos. Veja se neste lugar, a palavra de Deus é ensinada claramente. E veja se nesse lugar, a gente quer adorar a Deus juntos. Isso é igreja. Se tem esses elementos, querido, fique tranquilo, você está numa igreja. Ah, mas fulano errou. Não importa, você vai errar também. Você está na igreja, você está em construção. Se você tem um ambiente que tem essas características, faça parte desse ambiente. De repente você não é da nossa igreja, você é de outra. Faça parte daquela igreja, seja fiel àquela igreja, abençoe aquela igreja. É isso. Mas nós precisamos entender que a importância de nós vivermos em união é essencial. Rafael, dá para ser crente da minha casa? Não dá, querido, não dá. Não dá, porque na sua casa ninguém te corrige. Na sua casa você está certo. Você leu lá a Bíblia e aí você entendeu que os ETs vão vir resgatar a gente e levar para Jesus. Você entendeu isso, sei lá como. E aí não vai ter ninguém para chegar para você e falar... Está tirando, né? Você não entendeu nada desse texto. Ó, vem cá, eu conheço um irmão aqui que estudou a Bíblia muito mais que você. E esse irmão tem um conhecimento da Bíblia melhor do que o seu. E ele pode te ensinar isso aqui. Isso é igreja. Por que eu tenho que caminhar com pessoas dentro da igreja? Porque eu não sei de tudo. Eu não conheço tudo, eu não sei a palavra de Deus, eu não tenho todas as experiências, eu preciso de outras pessoas que já passaram pelo que eu passei, para que elas me edifiquem. Isso é na igreja. E aí você chega na igreja hoje, você acha que sabe de tudo. Tem novo convertido que é assim, né? Acha que sabe de tudo. Leu 4 versículos na Bíblia no Instagram, que o pessoal posta, ouviu umas 10 frases de efeito de algum pregador aí que você ouviu, e você acha que você está manjando. Ai, gente. Aí você vai lá e posta, a igreja está tudo errado. Hashtag igreja errou. Ô, querido, tá tirando, mano. Senta no banquinho, aprende com alguém. Reconheça as pessoas na igreja que podem te ensinar. Chega no seu líder de Connect, faz pergunta para ele. Se ele não souber responder, fala para ele. Você tem que aprender, viu? Corre aí para ler mais a Bíblia, porque você tem que me ensinar. É bom que ele se coça também. E aí se ele não souber, ele vai perguntar para um supervisor, vai perguntar para a gente, vai perguntar para o pastor. Igreja é isso, é um ambiente onde nós nos ajudamos a crescer. Hoje nós tivemos reunião de voluntários aqui na igreja de manhã, e a Ju veio falar aqui, que ela chegou na igreja nova convertida, ela comprou uma Bíblia e falou, tá bom, o que eu faço com esse livrão aqui? Livrão, grandão, vou ler como? Vou para Levíticos? Não. Começo lendo a Bíblia em Gênesis? Não. Porque Gênesis vai ser legal, Êxodo vai ser mais ou menos. Levítico, eu duvido você aguentar. Não tem como, não faz sentido você ficar lendo lá da onde vem a linha que costurou o pergaminho de não sei da onde do sacerdote fulano. Fala, mano, e quantos candelabros vai ter no templo? E como vai ser costurado? E qual é a altura? Qual é a medida? Qual é o prato? Mano, eu quero Jesus, eu não quero saber do prato do templo. Querido, peça ajuda. E aí ela falou que ela ligou para a líder dela de Connect, a líder dela gravou um vídeo para ela mostrando os livros da Bíblia que ela deveria ler a Bíblia, quais eram os mais fáceis de compreensão, aonde Jesus estava, que era importante ela começar lendo em Jesus, e aí depois ela poderia estudar os outros livros, e assim ela começou a crescer com Deus. Você não vai crescer com Deus sozinho. Tire isso da sua cabeça.
Não tem como servir a Deus individualmente. Você precisa do coletivo. Ah, Rafael, você está falando que eu preciso de alguém para servir a Jesus? Não, beleza. É você e seu quarto, Jesus, tal. Mas para crescer, para aprender, para saber mais, para se aprofundar na palavra de Deus, você precisa das pessoas, sim. É muito bom quando chega alguém e fala, mano, eu tenho uma revelação nova. Que revelação nova, querido? A galera estudou a Bíblia, os pais da igreja estudaram a Bíblia, os reformados estudaram a Bíblia, os pentecostais estudaram a Bíblia, todo mundo estudou e você é o inovador. Não, a palavra de Deus está lá. Aprenda, cresça. E aí, querido, no final do texto que nós lemos lá no começo, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esse termo aqui, portas do inferno, é uma palavra conjunta. Portas do Sheol, portas do Hades, que é usado em muitas vezes na Bíblia. É uma palavra só. Significa que são as portas da morte. Este lugar que eles estavam lá, que Jesus estava conversando com seus discípulos em Cesareia de Filipe, aquela região era conhecida como as portas do inferno. Era-se um mito antigo naquele tempo. E eles estavam ali, naquela região. E aí quando Jesus fala isso para os discípulos, tem um sentido duplo. Ele está falando tanto das portas do inferno, daquele sentido figurado, que as pessoas tinham medo ali da região, assim como as portas da morte. A morte não tem poder contra a igreja. Qual é a coisa mais inevitável do mundo? A morte. Você pode ser rico, você pode ser pobre, você pode ser famoso, você pode ser um cantor de milhões de seguidores, você pode ser um motoqueiro distraído. Eu estou falando isso porque eu sou motoqueiro, tá, gente? Não vem achar que eu sou motoqueirofóbico. Porque eu sei que se eu me distrair em algum dia, já era. Você pode ser qualquer pessoa, a morte é inevitável. Inevitável. Uma vez eu vi um cara que chegou, uma galera assistindo ele, ele falou, gente, eu tenho uma novidade para vocês. Sabe quem vai morrer? Aí a galera, quem? Quem vai morrer? Todo mundo. Todo mundo vai morrer. É isso, é inevitável. Só que aí a Bíblia nos diz que isso, que é algo que nós não temos controle, algo que foge de todo mundo, algo que ninguém tem poder contra. Ninguém, absolutamente ninguém tem poder contra. A Bíblia fala que a igreja, as portas do inferno, as portas da morte não prevalecem contra a igreja. A igreja, ela vence a morte. A igreja de Cristo, ela é eterna. Querido, não existe nada nos céus, na terra e debaixo da terra que seja mais poderoso que isso. O povo de Deus, o povo de Cristo, o novo povo que aqui Jesus institui, não teme a morte, porque entende que o que nos separa de uma adoração plena com Deus é a morte. Que Paulo dizia isso, que na verdade a morte é promoção. Que na verdade quando eu morrer, ele está ali conversando com a igreja, olha gente, eu não sei se eu morro, se eu fico aqui, porque na verdade morrer é infinitamente melhor. Ah, se eu morresse, nossa, como ia ser bom morrer. Porque naquela época estavam matando o cristão adoidado. Olha, se eu morresse ia ser infinitamente melhor, porque eu estar com Deus é muito melhor morrer do que estar aqui. Mas eu sinto no meu espírito que Deus ainda quer que eu esteja aqui, porque eu ainda tenho uma missão a cumprir. Querido, a morte é o que nos separa de uma eternidade com Deus. E isso é algo que a igreja vence. Se você é cristão, se você serve a Deus, se você vive em comunidade, você entende que aquilo que te separa de viver uma eternidade com Deus é a morte. Então você não tem medo dela, você não fica aflito com a morte. Ah, se acontecer, se eu morrer amanhã, querido, não importa, se eu morrer amanhã, eu estou diante de Deus e eu vou viver eternamente com Ele. Eu não tenho medo da morte. Nenhum cristão aqui nesse período tinha medo de morrer, porque eles sabiam que as portas da morte não iriam prevalecer contra eles. Eles sabiam que não importava se o imperador romano se levantasse lá, baixasse um decreto, agora a partir de agora, todo cristão vai morrer. Não importa onde você esteja, se você é cristão, fala Jesus, fizer o sinal da cruz, você está morto. E aí, neste momento, eles falaram, tudo bem, se for para morrer em nome de Cristo, estamos aí. Porque eu sei que a morte não nos para. A morte nos leva para mais perto de Deus.
Você, sendo igreja, você vence a única coisa que nenhuma pessoa na terra consegue vencer. Você, sendo igreja, você vence aquilo que as pessoas acham que está morto. Talvez a sua vida esteja morta. Sabia que na igreja a gente vence isso? Talvez a sua vida espiritual morreu há algum tempo. A igreja vence isso. Porque não importa o tipo de morte que você tem, a igreja vence isso. Talvez você esteja morto espiritualmente, não ora faz muito tempo, não tem comunhão com Deus há muito tempo, você é um pé lá, um pé cá, tá capenga, levanta, cai. Ah, beleza. A morte não tem poder contra a sua vida, meu querido. Porque Jesus aqui disse, as portas da morte, as portas do inferno não prevalecem contra a minha igreja. Elas não têm poder contra a minha igreja. Elas podem se levantar, elas podem fazer barulho, elas podem se incomodar. Mas se a minha igreja se posicionar, nada para eles. Nada os consegue parar. Nada, absolutamente nada. Talvez o pecado está tentando te matar, meu querido. Talvez você chegou aqui respirando por aparelhos. Não fisicamente. Você está bem, bonito aí, saudável, tal. Mas talvez você está morto por dentro. Querido, saiba disso. Nós somos a igreja. Jesus tem uma palavra sobre nós. Jesus nos prometeu que não importa. Não importa aquilo que fizemos, se nós nos arrependermos, se nós nos entregarmos a Ele, o inferno não prevalece contra a gente. As obras de Satanás não prevalecem contra a gente. O poder às vezes eu vejo crente endeusando o diabo. Não, porque o diabo é poderoso. Nossa, o diabo esses dias levantou um cara ali e fez uma coisa, olha, mirabolante. Não, o diabo, olha, eu tenho que te contar aqui os 10 livros de como é o diabo e os seus demônios. E aí você fica lendo lá histórias do diabo. E aí gente endemoniada, e o pessoal fica, uau, o diabo. Querido, as portas do inferno, os poderes do inferno, os poderes da morte, não podem parar a sua vida se você é a igreja. Que Jesus Cristo nessa noite possa nos fazer entender e acordar para o tamanho do poder que nós temos dentro de nós, para o tamanho da bomba que existe dentro de você, para transformar o mundo. Você é a igreja e nada pode te parar. Nem cancelamento de internet, nem briga de pessoas, nem treta na sociedade, nem a opinião dos seus parentes, nem o povo te xingando. Querido, sabe o que Jesus fala para isso? Bem-aventurados vocês, perseguidos pela justiça. Bem-aventurados. Fiquem felizes, exultem, deem glória, quando inventarem todo tipo de mentira e maldade contra você. Isso é bom, significa que você está no lugar certo, significa que você é igreja. Eu quero muito ser a igreja de Cristo nessa terra. Eu quero muito acessar esse poder que é sobrenatural. Querido, está na sua mão. Abaixe suas cabeças, vamos orar.